acho alguns dados interessantes dessa estrutura que a gente fez, assim. A ideia de separar a criação do texto da criação do espetáculo nasce de um trauma, assim, de pelo menos 2 traumas. A gente teve no Paraíso Perdido o dramaturgo, que foi o Sérgio Carvalho, sofrendo muito com a chegada da estreia, assim. Está chegando a estreia e o texto não está pronto, os atores estão desesperados porque o texto muda toda semana e vem frases novas e a personagem, a trajetória não está fechada. Então, enfim, um sufoco e um trauma mesmo, assim, no caso do Paraíso. E a gente imaginou para esse processo que a gente poderia dividir. A gente vai fazer uma etapa de criação do texto e não interessa o espetáculo. Assim, nós não temos estreia e nós não temos obrigação de montar um espetáculo. Esse foi o grande presente, né, lá do prêmio da Funarte que a gente ganhou, porque a gente não tinha obrigação de montar uma peça. O nosso único compromisso era fazer uma leitura dramática. Então, enfim... então, essa fase seria para a criação dramatúrgica. Se desse certo, se a gente gostasse do resultado do texto, aí sim a gente partiria para o espetáculo. E a gente teria uma segunda fase devotada à criação da cena e à criação do espetáculo. Então, o que eu tenho que dizer para vocês é que, movido por esse trauma, a gente pensou nisso, só que a prática foi muito diferente, assim. Essa separação, ela, enfim, se mostrou completamente furada. Durante a fase de criação do texto, a gente criou várias cenas que vieram para o espetáculo, e durante a criação do que seria o espetáculo, o texto foi inteiramente reescrito, modificado, trajetórias foram revistas, etc, etc. Ou seja, a prática se mostrou diferente, assim. Um dado interessante que não foi, juro, assim, eu posso até ser manipulador enquanto diretor, assim, mas eu não tinha pensado nisso quando eu propus esse esquema, que era nisso que a gente chamou de fase de criação de texto. Quem estava com o dele na reta era o Fernando. Porque deste final de processo tinha que nascer um texto dramatúrgico. Então, assim, o Fernando Bonassi, que era o dramaturgo, é quem tinha a faca, digamos, a grande responsabilidade de chegar a alguma coisa ao final daquele processo. Isto deu, curiosamente, uma liberdade muito grande para a gente em sala de ensaio. Porque eu, como diretor, enfim, é o texto que está sendo criado, os atores é o texto. E isso dava uma liberdade muito grande, assim, e a gente só percebeu isso à medida que o processo ia acontecendo. A gente não tinha responsabilidade nenhuma, era quase era a sensação que a gente tinha, assim. E isto dava isso trazia uma liberdade, assim, um descompromisso, uma disponibilidade, a ponto da gente ter a sensação o tempo inteiro de que era um bando de criança brincando, assim, numa sala. Isso não foi pensado a priori, né, mas acabou se dando dessa maneira. E a última coisa disso que não deu certo, a questão do tempo. A gente tem um outro trauma dentro do grupo, que são processos muito longos de ensaio. O Paraíso Perdido a gente ficou 11 meses ensaiando, o livro do Jó a gente ficou 1 ano e 2 meses quase ensaiando, e a gente tinha pensado que para o Apocalipse a gente poderia encontrar uma maneira talvez mais ágil ou mais intensa e de que não diluísse tanto o processo de criação. E daí a ideia, que a gente vai entrar agora na fase 1, que é de fazer módulos de ensaios, módulos concentrados, de 2, 3 semanas de ensaio. Enfim, a gente pensou todo um esquema para que a coisa pudesse ser mais ágil. E acabou acontecendo que
A criação do texto começou em outubro, início de outubro de 98, e a estreia se deu agora em 14 de janeiro de 2000. Quer dizer, mais até do que o próprio Jó, assim, enquanto processo de ensaio. Então isso foi algo que também acabou se mostrando, o processo acabou nos dando uma rasteira, assim. Bem, aqui a gente, que é o que, enfim, só para situar vocês, como que a gente bolou essa fase 1 do trabalho, assim. A gente teria uma pesquisa inicial em que todos os atores participariam junto com o dramaturgo. A gente tinha pensado isso no início, também não aconteceu dessa maneira, a gente acabou tendo isso o processo inteiro do trabalho. Teria um momento em que eu e dramaturgo, a gente trabalharia juntos para preparar o workshop, cada um dos workshops, e aí a gente teria um primeiro workshop com duração de 2 semanas, que seriam 2 semanas intensivas de trabalho, numa sala de ensaio com todos os atores. A ideia desse primeiro workshop seria um levantamento geral de cenas, personagens, uma introdução dentro desse universo do Apocalipse, se começar a pensar em alguma possibilidade de roteirização. Aí você teria o dramaturgo que trabalharia fechado, isolado, que não aconteceu exatamente dessa maneira. O Fernando, ao final de cada workshop, ele que pedia isso enquanto dramaturgo, ele gostava de um período comigo, em que a gente revia todo o material, as anotações, etc, etc, e aí ele ficava um tempo sozinho trabalhando. E aí o esquema continua o mesmo, assim, uma nova preparação, um novo workshop de 2 semanas. No caso desse segundo workshop, já tinha uma preocupação do levantamento de cenas. O foco era enfim, já ia se fechando mais. De novo esse trabalho, eu, dramaturgo, e depois dramaturgo, preparação, workshop. O terceiro workshop, o foco era se chegar a um roteiro. Quer dizer, a gente teria que sair do terceiro workshop com um roteiro, né? Porque isto, enfim, após esse roteiro, o Fernando teria condições aí de fechar uma primeira versão do texto, que era o texto que a gente faria a leitura dramática. Bem, a estrutura de trabalho foi essa, assim. E acho que tem alguns elementos norteadores aí desse trabalho dos workshops, que um muito importante, que é a questão do depoimento pessoal, assim, todo o trabalho de criação se dá a partir do depoimento pessoal dos atores. Como que eles se relacionam com aqueles temas, com aquelas ideias, com aqueles conceitos, de como é que eles traduzem isso a partir da sua própria visão de mundo, a partir de experiência que eles tiveram, a partir das memórias pessoais. Quer dizer, as improvisações e o trabalho surge desse depoimento pessoal deles, assim. E um outro dado importante que a gente trabalhava, que é a não censura.